Você sabe quais são as características do povo de Deus? Você sabia que aqui na Bíblia Deus fala quais são as características que ele espera do seu povo? E Davi pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem? Quem é que pode se achegar à tua presença? E Deus responde no Salmos 15. Quais são as características do povo dele para que se achegue a ele e tenha comunhão com ele e fique na presença dele? E a gente vai ler agora juntos. Salmos 15. Davi está perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí embaixo já vem a resposta. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Eu lembro que quando eu encontrei estes salmos e li, eu fiquei encantada, admirada, falando: é incrível, Deus, ele tem a sua expectativa em relação ao seu povo. E ele deixa isso na Bíblia. Ele fala: ó, o meu povo, eu quero isso de vocês. Eu quero exatamente essas características. Afinal, Davi está aqui perguntando: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem? Eu penso que Davi, talvez aqui, isso, a minha opinião, o meu pensamento, talvez estava ali pensando: mas quem que é capaz de estar no tabernáculo? Quem que é capaz de habitar e morar no seu santo monte? Quem? Sabe aquele momento que você se sente assim pequeno demais? Porque nós somos pequenos demais diante de Deus Todo-Poderoso e Grande do Universo. E talvez nesse momento Davi estivesse se perguntando: mas quem? Quem será capaz de habitar junto de ti, Senhor? E Deus, em sua infinita bondade, diz: aquela pessoa que é íntegra, aquela pessoa que é justa, a pessoa que não difama com a sua língua. Ah, língua. Nós temos outros versos falando do poder da língua, né? Porque as tuas palavras podem ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Mas Deus está pedindo o quê do seu povo? Que a sua língua seja uma bênção e não uma maldição. Aquele que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, mesmo quando você talvez esteja muito irritado com certa pessoa, não lance injúria contra essa pessoa. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível que merece reprovação, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. E aquele que jura e cumpre o que prometeu. Isso é muito sério para Deus. Muito sério. Se você jurou alguma coisa, você tem que cumprir aquilo lá. Não é nem aconselhável que a gente jure, mas se você prometeu alguma coisa, você tem que ter hombridade de cumprir o que você prometeu. A palavra do cristão é uma só. Seja seu sim, o seu não, o seu não. O que passa disso vem do maligno. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente cumpra o que a gente prometeu, que sejamos fiéis a Ele. Aquele que empresta o seu dinheiro e não aceita suborno, sabe? Aquele jeitinho brasileiro ou um suborninho, isso não faz parte da vida do cristão. E aquele que empresta, e empresta assim, ó, o seu dinheiro, sabe quando você já empresta sem esperar tanto em troca, se a pessoa não te pagar, tá tudo bem, você vai perdoar, você não vai cobrar juros sobre aquela pessoa. Esse é o povo de Deus. Sabe, gente, a gente tem as características aqui, ó, na Bíblia. E eu convido você a meditar neste salmo nos próximos dias e pensar se você tem todas essas características. E se não tiver, pedir ao Senhor, pela graça dele e o poder dele, que ele realmente coloque essas características em você, desenvolva essas características em você. Porque ele pode fazer isso. O Espírito Santo pode fazer isso. Mas ele vai esperar que você perceba, que você reconheça. E se você tiver com dificuldade de perceber e de reconhecer, você pede ao Senhor: Senhor, me ajude a reconhecer. Existe alguma coisa aqui que eu faço, que eu estou desonrando o teu nome, que eu estou desonrando fazer parte do teu povo, porque o teu povo é esse. As pessoas, as características estão aqui. E cabe a nós sermos este povo. Sabe por quê? Porque as pessoas ao nosso redor estão nos observando o tempo inteiro.
As pessoas já nos observam naturalmente, mas o cristão observa assim, ó, de forma mais atenta, mais redobrada. E quando a gente falha nessas características, a gente está dando um testemunho tão ruim que as pessoas ficam mais descrentes ainda e com menos vontade ainda de se relacionar com a gente e muito menos com Cristo. Afinal, eles falam que são uma coisa, mas não agem dessa forma, agem de diferente forma. Não quero, não. Que nessa semana você se debruce na Bíblia, na palavra de Deus, neste salmo, e tenha as características do povo de Deus, do povo do Senhor. Porque só assim, só com essas características é que nós viveremos para sempre com Jesus. É só com essas características que nós seremos capazes de morar na eternidade com o nosso Deus e com o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa semana, te dê discernimento espiritual, te dê um chacoalhão se for necessário, mas te traga para mais próximo dele e que você tenha todas essas características para que nós, como povo de Deus, representemos bem o nome do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.